Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Um grande prazer tê-los aqui novamente no nosso podcast A Hora do Tarô. Nós estamos agora já na temporada 2 e hoje é o episódio 3. Então, gente, quem quiser assistir a temporada um, o início da temporada 2, por favor, vai lá no YouTube do Centro Cultural Esotérico e aí vocês vão ter a oportunidade de assistir várias histórias com vários profissionais, contando as suas trajetórias, seus estudos. É bem interessante. Pelo menos eu acho, né? E eu acredito que vocês vão achar também. Hoje eu tenho o prazerzaço, aço, de ter uma convidada muitíssimo querida. Foi minha aluna de tarô, é uma pessoa que é extremamente estudiosa. Hoje é uma grande taróloga, uma pessoa muito querida. Continua estudando, continua se dedicando. É a Flávia Espíndola. Ela é terapeuta holística, taróloga, astróloga. Ela tem uma página no Instagram chamado Lua em Peixes, que ela vai explicar o porquê esse nome de Lua em Peixes. E ela sempre nesta página, ela está colocando mensagens do dia, mensagens do tarô. Ela coloca considerações astrológicas também, porque também é uma astróloga muito competente. E depois a gente vai conversar sobre todas essa infinidade de possibilidades que ela traz e os dos grupos que ela faz parte. Flávia, é muito prazer ter você aqui, enorme prazer, e seja muito bem-vinda na nossa Hora do Tarô. Eu quero que você conte um pouquinho de você, como é que você chegou a esses estudos, o que que te despertou. Bom, vamos lá. Antes, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, para quem é de noite, para quem é de dia, para quem é de tarde. Eu cheguei nesses estudos pelo seguinte, Lu. A minha geração viveu a pandemia na crise dos 40, né? Eu vou fazer 45 esse ano. Então, depois estudando astrologia, eu percebi que eu estava ali nos meus trânsitos astrológicos, a quadratura de Plutão com Plutão, aquela coisa que realmente é um divisor de águas. Eu acho que por isso que fala, acho que crise dos 40, né? Não é à toa. Porque realmente, pelo menos para mim, aconteceu depois do nascimento da minha filha, e acho que esses 40 foi um outro divisor de águas. E eu estava ali num processo terapêutico, de terapia de psicoterapia, né, tradicional, enfim. E aí veio a pandemia, e nessa pandemia eu falei, gente, é assim, eu trabalhava num comércio, a gente tinha um comércio dentro do CEAGESP. Sim. Em 2018 a gente fechou esse comércio, eu trabalhei em alguns 8 anos dentro do CEAGESP de São Paulo, meu pai tinha um comércio popular e eu administrava. A gente fechou por questões que não estava mais sustentável, a venda estava muito baixa. Em 2019, eu falei, bom, vou tirar um ano sabático, assim, vamos ver o que vai rolar. Rolou que em 2020 a pandemia veio, né? E eu falei, gente, e agora? A pandemia e os 40, né? Eu já estava ali indo para os 41, 41. Eu falei, gente, como é que vai ser essa história? E aí na verdade, a coisa desses estudos, eu venho também de uma parte materna que está muito ligado também a uma coisa da espiritualidade, Uhum. né? Minha mãe é espírita kardecista, durante muito tempo a minha mãe trabalhou e psicografava. Minha avó materna baiana, minha avó vem de uma cultura da Umbanda e do Candomblé. Aliás, a minha avó transitou por tudo, católica, umbanda, enfim, minha avó, tudo ali. Mas a minha avó, eu presenciei muito também o tempo que ela estava ali, né, fazendo a cabeça, ela fez todo o processo do candomblé. Então, assim, eu acho que tem uma coisa ancestral em mim, porque o meu vô, imagina, meu vô, se tivesse vivo, o pai da minha mãe, nem cheguei a conhecê-lo, era ufólogo. Então, assim, Olha, que meu vô, se tivesse interessante. vivo hoje, teria mais de 110 anos. Olha, que graça. Então, eu acho que já vem uma coisa realmente da minha árvore ali, De mas curiosidades, né? é De de espiritualidade dentro espiritualidade. dessa. E por parte do meu pai, muito católica, apostólica romana, assim, super, né? Então, assim, existe um lado meu que não queria assumir tudo isso e, ao mesmo tempo, acho que quando chegou nessa história dessa crise, vamos dizer assim, que é foi uma coisa muito mais interna, eu falei, cara, eu vou ver qual é que é dessa história da astrologia.
Uhum. Mas, Lu, nunca tinha feito mapa astral. Eu nunca fui eu numa taróloga. Nunca. Eu decidi que eu ia estudar isso. E comecei a pesquisar umas escolas ali. Tanto é que eu sou da turma de 2021 do Robson, né? Isso, você Então, começou antes a e astrologia e depois depois que eu fui pro você veio tarô. para o tarô. É, aí eu falei, gente, não imaginava do tamanho que é complexo isso. Eu fui meio que, tipo, ah, não, não deve ser tão assim. Na hora que eu já estava na metade do curso, eu falei, gente, que negócio é esse? Porque é muito complexo, né? Sim, tem uma É complexidade, muito tem o conhecimento, tem profundo. uma profundidade, né? E aí, até você falando sobre essa questão da espiritualidade, né? Na verdade, são ciências, ciências entre aspas, que ninguém pode comprovar que é ciência, mas de Sim. qualquer forma é visto também com muito estudo, com muito conhecimento, Sim, e que não sim, tem esse lado sim. tão da espiritualidade, nem tão místico, né? Então Sim, dá sim. uma tira um pouco desse verniz também, né? E que nem o Reiki, por exemplo. O Reiki hoje tem hospitais com salas que aplicam Sim, Reiki, sim. né? Então, É, porque na verdade espiritualidade é aquilo que você mais acredita, é aquilo que te alimenta, antes de qualquer coisa, é, independente de religião, né? E até eu estava vendo uma entrevista no Roda Viva dessa semana com o Dr. Kalil, e ele maravilhoso. falando sobre essa questão da espiritualidade, que o quanto que as pessoas realmente têm uma afinidade, um vínculo com a espiritualidade, o quanto que isso é saudável no sentido até de tratamento, porque a crença, né, faz com que as A pessoas fé, realmente a fé, é, acredite, com né, certeza. acredite naquilo que está fazendo, ficam mais contentes, ficam mais alegres, né, tem uma Sim, energia superior. sim. Então, eu acho que essas questões são bastante interessantes, mas os estudos realmente eu acho que tira um pouco desse verniz que tanto se coloca, e aqui no Brasil o povo adora misturar misticismo com tudo, Adoro. né? É um povo místico, É, né? O brasileiro é, porque acaba misturando também, acho que isso, várias religiões é. enfim. Mas o tarô, quando o tarô também chegou para mim na questão de que eu estava lá no processo da astrologia, eu ainda falei para um colega meu que hoje virou meu amigo, que é o Douglas. Eu falei, Douglas, eu tô afim de estudar tarô, mas será que não é uma loucura estudar tarô junto com a astrologia? Que eu já tô pirando aqui com a astrologia, é muita coisa, muita... Ele falou, Flá, não. Eu acho que você vai gostar. E aí eu falei, bom, então eu vou me matricular no curso da Luísa, né? Vamos ver como é que vai ser. E o tarô, nessa coisa do misticismo, eu acho que quando eu fui estudar, foi talvez mais, assim, diria mais que a própria astrologia, porque o tarô, ele tem um lugar que eu acho que é mais, vem com essa coisa mais Sim, mística, né? vem. Ele sempre vem rodeado de Sempre misticismo. vem, da É, moça com a bola de sempre, cristal. sempre. As pessoas imaginam que a taróloga vem de turbante, né? Exato. Então, aí, quando eu comecei a estudar mais profundamente os arquétipos e tal, e ver que, na verdade, é uma jornada de vida, Sim. eu falei, cara, isso aqui é demais. É muito interessante. E muda muito os conceitos da gente no sentido do dia a Sim, dia, como é que você consegue enxergar as coisas. Eu acho que traz até um certo amadurecimento, né? Porque é o que eu falo às vezes em aula. Quando você traz para o consciente aquilo que você não conhecia, passa a ser sua responsabilidade, né? Então, quando vira algo que você realmente tem um entendimento sobre aquilo, aí aquilo fica tem um peso maior, e aí você vai limpando um pouco essas questões, né? Eu acho que é. sim, completamente. E o tarô ele veio muito nesse lugar. Eu acho que eu também, aquela coisa, eu já vim aqui naquele processo terapêutico, mas todos esses conhecimentos, a astrologia, o tarô, até meu próprio estudo do reiki, do chakras, tudo isso, me trouxe muito mais, como eu posso falar, uma base mais forte para o meu processo do autoconhecimento. Sim, com certeza. Porque Entendeu? eu falo que esse estudo primeiro tem que servir para a gente, depois serve para os outros. Se não vai servir primeiro para você, começa repensar nesse Se teu é esse o estudo. caminho, né? Porque tem muita gente que faz tarô, porque é só para um atendimento, é que é para ganhar dinheiro. Está começando errado. Primeiro tem que servir para você entender realmente, introjetar esses arquétipos e esses arcanos, e aí sim você vai poder, com mais certeza, atender as pessoas, ter uma visão melhor daquilo que está sendo dito pelo tarô. Sim, Eu sim. acho que isso amadurece a gente também. Mas você tinha falado para mim que você hoje faz parte
Não, eu já tinha visto que você faz parte de um grupo, que esse eu conhecia já, até porque tem queridas pessoas lá, né, Isso, que a gente isso. conhece, que também são alunas daqui, que é o astroperfumarismo. Isso mesmo. Esse grupo, quem são as pessoas e o que que vocês propõem nessas reuniões? Que eu sei que vocês fazem reuniões abertas, é É, isso? uma vez por mês a gente se junta para a gente poder debater algum tema. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp. Hoje, na verdade, tá a Adriana, a Drica, Uhum, a Berê, que também estudou aqui, né? sim, A Drica e a Berê, e a Vânia, também, que é do Rio, sim. né? E que a Vânia também acho que já está até mais tempo na astrologia. E a gente, então, o que a gente faz? A gente combina um encontro por mês, que acontece a Drica que anfitria o grupo, e a gente propõe um tema. Sei lá, por exemplo, o último foi o Ano Novo Astrológico. Então, a gente estuda o mapa do ano, a gente traz questões do ano, para justamente, porque na minha visão, esses grupos de estudo são muito importantes, porque a gente consegue não deixar morrer a história do estudo, né? A É. gente é obrigado, a gente se compromete, então a gente se compromete a estar ali estudando mais profundamente ó, aquele tema que foi proposto. Uhum. Então, para mim, assim, tanto a astrologia quanto o tarô é um lugar de que eu entendi. Que se eu tiver 100 anos, eu vou estar estudando. Eu falei que eu quero morrer igual o Niemeyer, que o Niemeyer morreu com um projeto inacabado, né? É verdade, ele estava E fazendo ele um estava projeto e fazendo um ele faleceu, projeto, é. já tinha 102 anos, É, né? cento e Então eu falei, dois. pô, eu achei conhecimentos que ressoam comigo, e aí depois também no meu mapa a gente vê que tem tudo a ver comigo. Eu encontrei um lugar em que eu vou ter o prazer de estudar, sabe? Mesmo se eu tiver uma velhinha ali demorando para ler um livro, mas morrer com isso, assim, sabe? Então, vocês propõem, até só esclarecendo para as pessoas, Ano Novo Astrológico é a entrada do Sol em Áries, né? Então, inicia a jornada do Sol a partir do primeiro signo, né? Então, inicia novamente essa jornada e aí os astrólogos, eles comemoram, aqui na Gaia também a gente comemora há muitos anos, o Ano Novo Astrológico. Porque pode ter gente que fala assim, por que que eles são doidos, né? Tem um Ano Novo e um Ano Novo Astrológico, o que que é isso? Não, a gente comemora também o 1º de janeiro, como todo mundo, no nosso calendário normal, e a gente comemora a entrada do Sol em Áries, que sempre é um tema importante, porque você pode levantar o mapa daquele dia, naquele horário, naquela entrada, e ver o que que vai repercutir durante o ano, aquele posicionamento planetário. Então, por isso que a Flávia está falando que ela estuda, porque com certeza todo mundo vai colocar o seu viés ali de olhar, de avaliação dentro Exatamente. do mapa, né? É. Porque às vezes tem gente que fala, por que ano novo astrológico? Porque a entrada do Sol em Áries É, é bom a gente explicar, é. porque nem todo mundo Nem sabe, todo mundo né? Porque eu sabe. falo assim que a gente é muito festeiro, comemora o ano novo astrológico, aí teve uma pessoa, mas por que vocês comemoram o ano novo de novo? Vocês não comemoram dia primeiro? Eu falei, não, ninguém é doido, a gente comemora aqui e Comemora os dois. comemora os dois, as duas entradas. Exatamente. Então vocês têm um tema e aí vocês A gente estudam sobre desenvolve esse tema esse tema. na reunião, Tá. E entendeu? vocês divulgam essas reuniões, porque qualquer um pode entrar, é isso? Não, não, é só Não. Ah, é só vocês é um quatro. grupo fechado que a gente faz os nossos estudos, entendeu? Ah, entendi. É. Então vocês fazem, trocam ali as Troca informações. figurinha entre, né, as astrólogas ali. Na verdade, sempre acrescenta, né? Porque, por exemplo, eu sou aluna da Gaia, eu venho também de métodos, né? Então, eu tive o João, tive a Patrícia, o Robson. Então, a gente também, o que eu acho legal, é a gente trazer os olhares de várias pessoas ali, Sim, mas né? isso é extremamente É, importante, né? é, Sempre que eu falo, gente, tem que ler mais de um livro, mais de um autor, escutar isso, mais de uma pessoa, porque isso. isso tudo vai agregando, Vai né? agregando. Não só conhecimento, como até o teu repertório. Aí você fala, nunca tinha visto desta forma. Então, começa a Exatamente. ver, né? E aí a gente acaba montando o nosso estilo também, né, de atendimento e tudo, mas também é sempre buscando nos grandes mestres, nas pessoas que vieram, nos antecederam, né? Sim, Que não, tem uma tem gente que bagagem, busca. imagina, eu digo que eu sou um bebê recém-nascido nesse lugar, né? Então, assim, para mim, pô, que nem tá aqui. Quando você me mandou o convite, eu falei, nossa, que demais. Eu fiquei super honrada, né? Porque eu falei, poxa vida, eu e tal. Então, eu fiquei super feliz. Mas você está aí, você já está na mídia, você já está É, trabalhando, você já já, está conquistando coisas através do seu trabalho, através do tarô, através da é astrologia. verdade. Então, assim,
assim, não só a gente quer pessoas como você, como também eu acho que é uma forma também de apresentá-la, né? Cada Sim, vez mais então, para exatamente. para as pessoas, para saberem que tem bons profissionais, que tem gente vindo aí. Isso é muito importante. E antes até de falar do outro grupo, que eu achei extremo, esse eu não conhecia, muito bom. Eu queria que você explicasse por que Lua em Peixes, o seu Instagram. Então, Lua, é Lua underline em underline peixes, né? É porque eu tenho a lua em peixes. Eu tenho a lua em peixes na casa 6, né? Ali. Então, é ali. Por isso que eu digo, né? O trabalho com esses conhecimentos, a terapia holística, foi realmente assim, quando me despertou isso, e quando eu fui ver meu mapa aqui na GAI estudando, eu falei, gente, realmente, eu tenho um sol em câncer no meio do céu, né? Uhum. Então tem todo um lugar do cuidado, Do acolhimento, do né? acolhimento. Então, e tudo isso, né, Lu, que nem numa consulta. Quando as pessoas vêm para a gente, elas sempre vêm com questões importantes. Ninguém chega com questãozinha. Não, essa semana mesmo eu tive uma consulente que ela estava na dúvida em qual proposta de trabalho ela aceitaria. Olha a responsabilidade. Sim, não, é muito importante essa nossa visão de ser responsável e a gente tem que, junto com a consulente, pensar, né, Sim, no que o tarot está apresentando e que para ela realmente faz mais sentido, se aquilo cabe, se é o que ela deseja, né, sim, porque a sim, decisão sempre é da pessoa. sim, Né? Mas a sim. gente tem que saber muito fazer a boa leitura do tarô, né? Para que a gente não fale o que ou a pessoa quer ouvir, ou a gente fale mais ou menos o que eu entendi. Não dá para ser mais ou menos como Exatamente. você está falando, é Não, não dá. muita É responsabilidade, né? muita responsabilidade, até que eu acho que quando a gente começa a atender, sempre dá aquele frio na barriga, gente, que os deuses me orientem para É. que eu possa realmente ser um canal aqui de orientação através do tarô, por exemplo, né? Que é um oráculo, existem outros. Porque a responsabilidade é muito grande, a pessoa está procurando uma orientação por uma questão que é importante para ela, né? Sim, Entendeu? extremamente. Naquele momento é crucial até, né? Exatamente, É exatamente. É crucial. É crucial, você crucial. imagina. Então, eu já tive consulente com um câncer, por exemplo, ela perguntando como que seria o final. Então, assim, é um lugar que você fala assim, que realmente que Deus me guie aqui, É. Mas porque com essa lua em peixes, você é uma mulher inspirada, né? Você é uma mulher que vai trazer sim, inspiração, vai sim, pedir a inspiração e vai com com certeza, né, certeza. Dá para acessar aí uns campos. acessar alguns campos que também vão te proteger e te Sim, ajudar. com Você certeza. sabe que eu sou muito católica e eu sempre, quando faço, antes de fazer qualquer tiragem, eu sempre peço a presença do meu anjo da guarda. Eu acho que até hoje ele tem ficado perto de mim, porque realmente eu sinto uma certa proteção e percebo que dentro dessa minha responsabilidade, que minha tiragem é Sim, extremamente técnica, mas dentro dessa minha responsabilidade sempre tem, né, a questão da gente também ter essa questão do acolhimento, do ouvir o outro, de ter cuidado também na fala, né? Então acho que o anjo da guarda é bom para a gente chamar nessas horas, pelo menos para ficar perto, né? exatamente, né? Para que a gente Para a gente possa ter poder essa inspiração maior, né? Não uma escolher as inspira... boas As palavras, né, boas Lu? palavras, porque não vai ser uma inspiração divina, até porque Sim, você vai estar lendo uma coisa que está ali na tua sim, frente, sim, você tem que saber ler, né? Não é o anjo, né? Não exatamente, existe isso. Então, se você vai pôr culpa no anjo, não é? Se for errado, é a culpa é do tarólogo, né? exatamente, Mas pelo menos para que você possa fazer a melhor leitura, com boas palavras, com responsabilidade, né? exatamente. E trazendo uma reflexão, né? Porque eu acho que o tarô, além desse processo oraculista dele, eu acho que tem o tarô que traz a reflexão. E toda tiragem que você faz, você pode trazer ali olha, pensa nisso. Sim, sim. Entendeu? Essa minha cliente, essa minha consulente mesmo com a questão do trabalho, ela está passando por uma situação particular de vida. Eu falei, olha, tem esse assim, esse assado, mas você tem que, talvez nesse momento não é o melhor momento para ser só no dinheiro, porque ela também está com uma questão pessoal que
que ela precisa do trabalho para fazer um movimento na vida pessoal, Entendi. tomar decisões. Feliz, só que pensa que você também, nesse seu trabalho, que talvez você não ganhe muito, você vai ter um tempo mais flexível para você poder também ajeitar a tua vida pessoal, porque tem filho, uma série de coisas. O que que seria melhor, né? Então, Então, assim, é trazer esse essa, processo, essa né? reflexão, Essa né? Trazer as reflexão, reflexões, né? E os arcanos, eles pedem também que a gente reflita em algumas coisas, com né? certeza, Eles trazem aí uma gama de possibilidades para reflexão. com E certeza. aí você comentou que esse grupo que eu não sabia, que eu achei extremamente interessante, que é um grupo de Jornada dos A Arcanos, jornada que é dos um grupo de arcanos. 7 mulheres. Sete mulheres, É a exatamente. Casa das 7 mulheres. Exatamente. Na verdade, esse grupo acabou nascendo porque eu tenho duas tias de consideração. Os pais delas eram amigos dos meus avós em Recife, vizinhos de Certo? porta, e ficaram amigos, imagina, naquela Sim, época, é tia, 1900 e só não bolinha é de lá. sangue, é tia mesmo, presente e tudo mais. Afinidade, né? E elas, um dia, a gente conversando, um dia, na verdade, a minha mãe comentando com uma delas, falando, ah, a Flavinha também tá com nós de tarô e tal. E aí fizemos uma chamada de vídeo e elas têm muito conhecimento, sabe, Lu? Elas trabalharam já até bastante com a história do tarô. Elas fazem um tipo de uma constelação com tarô. Uhum. São reuniões com grupos e tal. Até antes de se falar em constelação, pelo que eu Sim, estou ela já entendendo, né? faz muito tempo, assim. Tanto é que agora ela está até num período um pouco mais parada mesmo. Então, assim, estudaram cabala, astrologia, o tarô, então elas têm uma bagagem de estudo enorme, assim, né? Então, a tia Tila e a tia Simone me chamaram, falando, Flavinha, vamos montar um grupo para a gente fazer uma jornada. E então, assim, todo mês a gente vai na ordem do tarô mesmo, dos arcanos maiores, tá? Certo, desde o louco. Desde o louco e vai até o mundo lá, e cada mês a gente trabalha um arquétipo, um arcano ali. E é bem interessante, porque é um processo terapêutico, né? Porque a gente fica durante um mês prestando atenção em tudo que está à nossa volta, que remete também àquele Aquele arcano. arcano, né? Entendeu? Então, um livro, um filme, uma postura que a gente está tendo, ou como é que estão as pessoas se comportando na nossa volta, quem são essas pessoas, como elas se encaixam. Então, assim, e a gente leva para o grupo e fala sobre isso, né? E a gente identifica tanto, né? Com certeza, Os arcanos no dia a dia, né? com Você vai certeza. vendo pessoas, você fala assim, nossa, esse daqui é o próprio imperador, a forma como se posiciona, como É, se coloca, é, como fala, como dá ordem, isso como mesmo. orienta, né? É. Ah, aquele ali tem uma cara de louco, né? Que é assim meio né, nem aí com as coisas, né? Não tem muita Muita responsabilidade, responsabilidade, meio que deixa para lá as deixa coisas. levar a vida É, leva eu. é. Então, assim, a gente vai observando, então, tudo isso vocês vão trazendo e vão discutindo. Exatamente. E aí, no dia que a gente faz a reunião online, porque as minhas duas tias estão em Recife, tem uma das componentes do grupo que está nos Estados Unidos, a Mari, que estudou aqui com você também, que estudou mesmo Sim, astrologia, não sei estava no quem. México, né? Está É, voltando, e tem mais duas aqui em São Paulo. tá. Então, Aí vocês se reúnem também, não é não, é não, é fechado também o fechado nosso grupo. também, é para Uma coisa para o vocês, nosso próprio para processo, vocês também estudarem juntas estudarem e juntos, exatamente. desenvolverem esse pensar sobre os arcanos. Exatamente, E exatamente. tem sido bom, tem sido válido? Como é que você está enxergando? Então, a minha intenção, Lu, depois de passar por essa jornada, é trazer isso até como uma forma de atendimento também. Porque, por exemplo, quando a gente se reúne, as mechas mandam o desenho, a gente pinta o arcano. Então, Sim. tem todo um processo lúdico. E vou tentar estruturar um atendimento que eu possa, de repente, fazer isso, tipo uma terapia, uma vez por mês, a pessoa vem, vamos desenvolver isso, como é que está isso? E usando os arcanos, né? Os arcanos Uhum, maiores, entendeu? E certo. fazer um processo aí, quem Tá. sabe com a E pessoa. como você é terapeuta holística, aonde que você, por exemplo, você faz uma tiragem de tarô, observa alguma situação ou alguma deficiência ali, e você, sendo terapeuta, você pode dar uma indicação de alguma coisa, lógico, você tem Sim, o preparo para isso. sim, Eu sim. sempre falo que eu nunca vou fazer isso porque eu sou enfermeira de formação, o máximo que eu posso falar é a pessoa falar para mim, estou precisando de uma bezetacil, eu aplico. Ponto. Mas nunca jamais, isso se vier também com prescrição médica, Sim, lógico, sim. né?
Mas eu nunca faria nenhum tipo de orientação. No máximo que a gente pode falar, logicamente, é falar, olha, aqui está te apontando alguma coisa, busque, procure, se isso, lógico, se a pessoa também entender que é Sim, devido e que ela queira. sim. Mas você, como terapeuta, como é que você aborda? Olha, Lu, Vamos supor, numa tiragem, é, numa por condição. exemplo, a questão da terapia holística eu trabalho na terapia holística com reiki, Uhum, com radiestesia, o pêndulo, né? Aliás, o sim, pêndulo é meu grande aliado, adoro o pêndulo. E muitas vezes eu uso o pêndulo por uma questão de, sabe, pendular, falar, olha, o jogo é esse, sabe? Para me dar mais ainda uma certeza de que gosto muito também é de pêndulo. pêndulo, Acho eu adoro. interessante. Pêndulo é um negócio que eu Estudei um tô com os meus pouco e dois acho ali. bem interessante. O pêndulo é bem legal, a radiestesia é bem legal. Tanto é que quando a pessoa está na maca, né, vai fazer lá o reiki, eu pendulo, na verdade, Sim, os chakras ali, ver como é que tá. E o próprio pêndulo também ajuda a limpar, né? Ele ajuda a equilibrar ali. sim. Porque o meu é de madeira com cobre. Cobre é um grande condutor de energia e tal. Mas eu uso mais até mais umas questões mais de saúde, assim, porque é mais a área ali que eu, né, estudo do corpo, de como um chakra, de repente, está ali desalinhado, onde afeta, já que os chakras estão conectados com as glândulas que produzem, né, os hormônios, e como que isso desequilibra. Mas eu tenho um outro processo, eu tenho uma tabelinha, que está numa das minhas apostilas de estudo, que é a tabela de David Hawkins, é o nome dele, que hoje tem a tabela de Ágata até, que vai a frequência energética, né? Então tem desde do medo até a iluminação. Então cada sentimento tem um hertz, Uhum, uhum. tá? A coragem é o 200 hertz, é como se tivesse uma divisão na tabela e dali para cima estão os sentimentos mais nobres, mais evoluídos, a hora onde a gente começa a tomar Como a consciência. gente enxerga tarô em tudo, eu já olhei você explicando que você tem um divisor, né, da coragem, Sim. já pensei no carro, né, que ele tem a questão mais inferior dos animais, né, e Sim, aí ele tem com aquela barra e certeza. aí a E de parte como mais superior que é da cintura para cima, né? Desculpe, não, mas é que imagina, como eu vejo tarô em tudo, eu já fiz uma e relação. tem tudo a ver, porque o carro a gente está Fala de tomando a coragem, sua é, vida, e né? fala de Talvez é o coragem. momento que a gente toma coragem realmente de falar, bom, vou mudar o que eu preciso mudar, tá na hora, né? E como você ascensiona nesse É, sentido, até para sentimentos de aceitação, sim. entendeu? De aceitação de situações que você tá lá acomodado e você não sai do lugar. Mas aí, desculpe, aí Imagina. voltando na tabela, que senão você não explica, eu Não, te, e te aí, interrompi. então, a tabela, eu gosto de pegar, por exemplo, antes de atender, eu ponho o testemunho, que é o nome da pessoa. Aham. Eu pego essa tabela, que são vários sentimentos, e eu meço com o meu pêndulo para ver como é que essa pessoa vai chegar para mim. Entendeu? Porque também já dá para entender mais ou menos onde ela pode estar transitando ali. Sim. Entende? Então, eu acho bacana. Então, nesse ponto aqui, eu consigo ali unir uma parte do trabalho holístico com o tarô também. Eu sempre pergunto porque assim, quando a gente vê pessoas que têm mais de um estudo, Sim. como que ela Complemento, utiliza pode e complementar. complementar, né? Que eu É, acho que é, isso que é interessante. é. Não usar tudo junto e misturado, mas Sim, sim, complementar, porque sim. nesse momento que você fala como é que vai estar chegando o meu cliente, É. mais ou menos você já sabe como é que vai ser a tua abordagem E também, isso já me né? auxilia Já pra te auxilia. caramba. Mas isso é porque a pessoa é terapeuta holística, viu, gente? Não é para qualquer um fazer isso, até porque depois não vai saber nem como medir, nem como ver o É pêndulo. verdade. Não, eu gosto de colocar, porque às vezes as pessoas começam a achar que tudo é tudo. Não, É, as não. coisas elas têm os seus estudos, né? E, E é aí estudo o tempo todo, né, e Lu? você pode estar É, utilizando e complementando, né? E exatamente. aí a pessoa tem que estar preparada para isso, né? Exato. Até às vezes, por exemplo, tem gente que vem fazer previsão astrológica, né? Uhum. E depois vem e tira um tarô para dar uma, sabe, tipo aquela arrematada, assim, você fala assim, Certo. é que assim, essa lógica a gente faz ali um ano, né? O tarô, eu já falo para o pessoal, de 4 a 6 meses. Coisa mais É mais rápida, né? pontual, É, mas ajuda para sim. os trânsitos rápidos, Mas por aí exemplo. você faz a sua leitura do mapa Sim. astral, E aí aí, um depois, outro um outro dia, dia, a você pessoa faz, vem, se se quiser. quiser, pode vir fazer um tarô Exatamente. e tudo mais. É. Muito bom. Excelente. Então, assim, nós temos muitas coisas para falar aqui com a Flávia. A Flávia tem um monte de
possibilidades, né? Mas vocês vejam só, usando a terapia holística, fazendo um tarô com responsabilidade, fazendo uma astrologia com responsabilidade, trazendo cada vez mais com um grupo de estudos, trocando com as pessoas, quer dizer, está sempre estudando, está sempre se alimentando também, né, de trocas De e, trocas, né, e incentivos, porque uma incentiva a outra. Acho que sim, esses grupos, livros, e né? isso é bem interessante, né? Vendo material dos meus professores, a apostila da Gaia tá o tempo todo lá na minha mesa. Ela fica lá, ela não sai, porque toda hora eu estou consultando mesmo. É. Apostila, os livros, porque é isso, Lu, é muita responsabilidade. Não dá para falar besteira, Não, não dá. para não Abobrinha falar não outra dá mais. palavra, É, não né? dá para a pessoa que vem, eu acho tão, eu vejo a nossa missão como o próprio Papa segura o cajado com uma luva respeitosa, né? É, Porque que é o nosso arcano 5, né? O sumo sacerdote, o Papa, né? É tão respeitoso que você realmente tem que saber conduzir do início ao final uma consulta, respeitar a pessoa que está do seu lado. Eu falo que tem que ter o respeito pelo tarô, por esse instrumento, com pela certeza. ferramenta que você estiver usando, ou qualquer outro oráculo. Você tem que ter muito respeito pelo teu consulente, porque a pessoa que está vindo ali, ele realmente ele quer a resposta, ele não está vindo brincando, né? E respeitar você mesmo. Então, também saber se aquele momento você está bem, tá legal para atender, como é que você está. Eu acho que esse tripé é muito Exatamente. importante, né? É, existe uma preparação toda, né? Assim, que nem na questão do atendimento do reiki, por exemplo, se vamos atender naquele dia, eu não posso beber álcool, eu não, se eu fumar, eu não fumo cigarro, né? Então, para mim, tanto faz. Eu não posso comer carne de bicho. Uhum, uhum. Então, tem toda uma preparação que existe. Então, assim, quando você começa, por exemplo, a atender sempre, vai acabar virando um modo de vida, um estilo de vida. E você tá disposto a isso? É. Porque você Trocar hábitos, né? Mudar trocar, padrões, exata, mudar mudar hábitos, hábitos. né? Então, e todos esses conhecimentos trazem isso pra gente. Que nem, né? A jornada do louco é a jornada do herói para mim, assim. É um lugar que, gente, você precisa realmente estar muito disposto a fazer essa jornada. Sim, Porque precisa de dedicação. é. Fazer a jornada não é para qualquer um. Quer Não, dizer, é não para é. todos, porque todo mundo Sim, vive a jornada, é mas verdade. nem todo mundo tem consciência dessa jornada. Exatamente. Né, quem estuda sabe. Quantos finais de semana a gente não abre mão, fica em casa, estuda, Lógico. lê, vê a aula e É. tudo, porque às vezes é o tempo que você tem mais um sábado e domingo, é mais tranquilo. Então é isso, né? Você abre mão de várias coisas. Eu confesso que eu acho que nos meus 20 anos eu não conseguiria, não. Fui conseguir nos 40, entendeu? Essa disciplina mais assim, né? Coisa do É, imperador e até por tal. uma questão mesmo até de maturidade, né? Maturidade, Que eu acho que exatamente, também Lu. precisa, né? Precisa. Mas é isso, Flávia. Como agradecer, né, gente? Essa conversa tão boa que a gente ficaria aqui horas e horas e horas. Mas agradecer a você sempre, trazendo essa experiência, trazendo essa responsabilidade, trazendo esse olhar maduro, né? De uma Sim. pessoa que em 5 anos você realmente mudou sua Né, vida, né? a minha irmã, Você a minha mudou irmã sua fala, vida, mudou posturas, mudou, total. né? Minha irmã fala assim: como é que é o nome da tua psicóloga que eu vou ligar para ela? É porque você é duas Flávias numa vida. E óbvio, eu sempre digo que o processo começou na maternidade, mas tudo isso, aquilo, me trouxe um outro patamar. É, mas é uma Flávia melhor, com Ah, certeza, mas não porque me trouxe. esses estudos trazem Totalmente, assim. melhoria do ser da pessoa, Total, né? total. Flávia, sempre quando eu vou para terminar o nossa hora do tarô, eu trago um tarô da minha coleção. Então, hoje eu trouxe um outro tarô, que é o tarô das bruxas, de Ellen Dugan. Tá. Essa Ellen Dugan, essa senhora que é taróloga e tal, ela é uma vidente, diz que famosa mundialmente, e ela tem mais de 30 anos de experiências com o tarô, tem vários livros, várias obras literárias também já editadas, recebeu outros prêmios e ela mora hoje nos Estados Unidos, em Missouri. Esse Tarô das Bruxas é um dos trabalhos que assim mais importantes dela, né? Fora as outras obras que ela já tem. Foi desenhado por um designer chamado Mark Evans
E essa estrutura dela, a estrutura que ela traz do tarô, é a estrutura do Rider-Waite. Aí eu estava vendo que é mesmo, porque não só as figuras dos arcanos menores são todas, né, com pessoas, então foi o primeiro tarô a colocar pessoas, a Pessoas. colocar, a figurar, né? Não só com as espadas, os paus, etc., mas também trazendo figuras, né, dentro dos arcanos. Então, ela segue bem essa tradição mesmo do Waite, e ela ainda mantém também aquela troca da força É bem bonito. com a força com a justiça. Justiça. A justiça sendo o arcano 11 e a força sendo o arcano 8. Então, ela respeita realmente, ela segue bem a tradição do Waite, que é uma tradição cabalista, inglesa, dos estudos lá dentro da Golden Dawn, né? Então, eu trouxe aqui para vocês mais um tarô da minha coleção. Não sei quando é que vai acabar, viu, gente? O tarô da minha coleção, porque ainda tem bastante para mostrar para vocês. Mas aí eu trouxe o tarô das bruxas, porque também tem muitas figuras femininas. E como eu estou com essa mulher maravilhosa, linda, belíssima, que estuda tanto, eu falei, eu vou levar o tarô das bruxas, porque tem figuras femininas muitíssimo bonitas aqui. E eu acho que vale muito a pena a gente também trazer. Por isso que eu falo, obras de outras pessoas, Sim, né? Por sim. isso que a gente tem sempre que estar estudando, vendo, avaliando considerar outras pessoas, considerar outras falas, e sempre, não só traz como conhecimento, mas também eu acho que sempre o repertório da gente engrandece, Exatamente. aumenta, né? E esse tarô realmente é muito bonito. É lindo Então, eu mesmo. trouxe aqui para a gente poder mostrar mais um tarô. Flávia, muitíssimo Obrigada obrigado a pela você, tua Lu. presença. Obrigada a você. Uma honra ter você aqui, principalmente porque eu lembro a Flávia foi uma das alunas que ela não faltava uma aula. E era online, por isso que eu falo, curso online dá muito certo, tanto que a gente consegue criar vínculos, a gente consegue reconhecer as pessoas e até perceber realmente quem leva mais a sério e quem não leva mais a sério. E a Flávia era uma aluna que, assim, abria a aula, ela já estava lá É, presente, participante. Então, assim, muitíssimo obrigado. Sucesso obrigada a para você, você, Lu. sucesso na sua carreira, Obrigada. sucesso nos seus projetos. Um beijo na sua filha, que é Tá. linda, a sua cara, É. né? E, E você sabe que eu até quero colocar a história do online. Você sabe que para mim foi maravilhoso, porque, por exemplo, se fosse presencial eu não ia conseguir fazer, porque eu não tenho com quem deixar minha filha à noite. pois é, Então, assim, online abriu uma grande porta para mim. E acho que para muita gente, né? sim. Por exemplo, eu escutei colegas da astrologia falando que queriam, o sonho era fazer a Gaia. Só que a pessoa mora em outro estado. Como é que ela ia fazer? Então, É. assim, online para mim foi assim maravilhoso. Por isso que eu acho que a pandemia teve essas questões que a gente sabe quais são, mas Terríveis, né? terríveis, mas assim, para mim foi um momento tão fértil, sabia? Tão bonito assim, porque eu consegui me dedicar a lugar a isso tudo e era online, porque se fosse presencial, talvez eu não conseguisse, por uma questão do meu maternar. Pois é aquela coisa, né? Às vezes a gente está chupando limão e a gente pode não só chupar o limão, a gente pode fazer uma limonada. Porque foi um Exatamente, período extremamente difícil, onde a gente realmente tinha que ficar dentro de casa. E aí exatamente, você usou o seu tempo melhor e aí descobriu aí um mundo novo, um mundo até profissional para você, exatamente. né? Que Conheci abriu. pessoas É, incríveis é que verdade. vão comigo pro resto da vida. Ah, que bom. Obrigado pela presença. Obrigada, Lu, obrigada a você pela oportunidade. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Gente, mais uma hora do Tarô, episódio 3, temporada 2, no YouTube do Centro Cultural Esotérico. Muitíssimo obrigado. Eu sou Luísa Papaléu, diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, e agradeço mais uma vez a presença de vocês. Grande beijo, até a próxima.